Provérbios 4 é um convite direto para valorizar a sabedoria como o bem mais precioso da vida. O capítulo começa com um pai ensinando seu filho, mostrando que a sabedoria não é algo teórico, mas algo transmitido, vivido e praticado ao longo do tempo. Isso nos ensina que quem ouve conselhos hoje evita dores amanhã. A palavra deixa claro que a sabedoria protege, guarda e conduz. Quando escolhemos a sabedoria de Deus, escolhemos um caminho de vida. Não é apenas sobre saber o que é certo, mas sobre andar no que é certo, mesmo quando isso exige disciplina, renúncia e constância. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. Em Provérbios 4, 5, 6, a palavra nos faz um chamado direto e urgente. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Isso mostra que a sabedoria não é algo automático. Ela precisa ser buscada com decisão, prioridade e constância. Deus está nos dizendo que viver bem não depende apenas de força, talento ou boas intenções, mas de aprender a enxergar a vida com os olhos dele. Quando o texto diz, não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca, ele nos alerta sobre um perigo comum. Ouvir a verdade, mas deixá-la de lado com o tempo. Muitas pessoas até começam bem, mas se afastam da sabedoria quando surgem pressões, emoções ou atalhos mais fáceis. Permanecer na palavra exige disciplina e compromisso diário. O versículo 6 revela uma promessa poderosa. Não a abandones, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. A sabedoria de Deus não é apenas conhecimento, ela é proteção. Quem anda segundo a sabedoria evita muitos erros, livra-se de decisões precipitadas e é guardado de caminhos que trazem dor e arrependimento. Amar a sabedoria significa valorizá-la acima do orgulho, do impulso e da pressa. Quando escolhemos agir com entendimento, mesmo quando é difícil, experimentamos o cuidado de Deus nos detalhes da vida. A sabedoria nos guarda por dentro, na mente e no coração, e nos protege por fora, direcionando nossos passos para caminhos de vida, paz e segurança. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Provérbios 4 nos ensina que a sabedoria não é opcional, ela é prioridade. Quando o texto diz que a sabedoria é a coisa principal, está afirmando que acima de bens, status ou conquistas materiais, pensar, agir e decidir segundo os princípios de Deus é o que sustenta a vida. Adquire a sabedoria não fala apenas de conhecimento intelectual, mas de aprender a viver corretamente, fazer boas escolhas e andar no caminho certo, mesmo quando isso exige esforço e renúncia. Por isso, o texto diz para empregar tudo o que se possui na busca do entendimento, porque nada é mais valioso do que uma mente e um coração guiados por Deus. Quando exaltamos a sabedoria, ou seja, quando a colocamos em primeiro lugar, ouvimos conselhos, buscamos direção divina e aplicamos isso no dia a dia, ela nos exalta. Isso significa que a própria sabedoria nos conduz à honra, à maturidade, ao respeito e à estabilidade emocional e espiritual. Amar a sabedoria significa valorizá-la acima do orgulho, do impulso e da pressa. Quando escolhemos agir com entendimento, mesmo quando é difícil, experimentamos o cuidado de Deus nos detalhes da vida. A sabedoria nos guarda por dentro, na mente e no coração, e nos protege por fora, direcionando nossos passos para caminhos de vida, paz e segurança. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Neste trecho, o autor reforça a importância de ouvir com atenção e aceitar no coração as palavras de sabedoria. Não se trata apenas de escutar, mas de acolher o ensinamento como um guia para a vida. Quando a pessoa faz isso, o resultado é claro. Os anos de sua vida se multiplicam, não apenas em quantidade, mas em qualidade. Uma vida mais equilibrada, protegida de escolhas destrutivas e cheia de propósito. Ao dizer, no caminho da sabedoria te ensinei, o texto mostra que a sabedoria é um caminho, não um evento isolado. Ela é aprendida, passo a passo,
por meio de conselhos, experiências e correções. Já as veredas de retidão representam decisões justas, corretas e alinhadas com os princípios de Deus, que conduzem a uma vida estável e segura. Em resumo, esses versículos ensinam que quem aceita a sabedoria divina anda por caminhos firmes e evita muitos sofrimentos desnecessários e constrói uma vida longa, honrada e bem direcionada. A sabedoria não apenas informa, ela conduz. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvie-se dele e passa de largo. Aqui o autor nos alerta sobre a importância das escolhas. O texto não diz apenas para não praticar o mal, mas vai além. Ele orienta a não entrar, não andar, não passar, não insistir no caminho dos ímpios. Ou seja, o mal deve ser evitado desde o início, antes mesmo de se tornar um hábito. A vereda dos ímpios representa ambientes, atitudes, companhias e decisões que nos afastam dos princípios de Deus. Muitas quedas não começam com grandes erros, mas com pequenos passos dados em direções erradas. Por isso, a sabedoria bíblica ensina: desvie-se, afaste-se e siga adiante. Evitar o caminho do mal não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Quem busca sabedoria entende que preservar o coração, a mente e o caráter é mais importante do que satisfazer desejos momentâneos. Deus nos chama a escolher caminhos que geram vida, paz e crescimento, e isso exige dizer não a rotas que parecem atraentes, mas levam à destruição. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse versículo ensina que a caminhada de quem escolhe viver de forma justa diante de Deus é progressiva. Assim como o dia não nasce completamente claro, mas começa com a aurora e vai aumentando a luz pouco a pouco, a vida do justo também cresce em entendimento, maturidade e direção. Isso significa que ninguém se torna sábio, maduro ou plenamente alinhado com a vontade de Deus de um dia para o outro. A sabedoria é construída com escolhas diárias: ouvir a palavra, obedecer, corrigir rotas e continuar caminhando, mesmo quando não se enxerga tudo com clareza. A luz da aurora também fala de esperança. Mesmo que o início pareça confuso ou difícil, quem permanece no caminho correto verá a luz aumentar e Deus vai trazendo mais clareza, mais discernimento e mais paz ao longo do tempo. Por fim, o dia perfeito representa o propósito completo de Deus se manifestando. É a vida alinhada, firme, segura, onde as decisões são guiadas pela sabedoria e não pela impulsividade. Esse versículo nos encoraja a não desistir do caminho da justiça, porque cada passo correto nos aproxima de uma vida mais iluminada e plena. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão começa reforçando a importância da atenção. Ele diz: atenta para as minhas palavras e inclina o teu ouvido. Isso mostra que a sabedoria não entra por acaso. Ela exige foco, interesse e disposição para ouvir. No cotidiano, significa escolher ouvir conselhos certos, a palavra de Deus e orientações que edificam, em vez de ruídos que confundem a mente. Em seguida, ele orienta a manter essas palavras diante dos olhos e dentro do coração. Ou seja, não basta ouvir ou ver uma vez, é preciso lembrar, meditar e internalizar. Quando a sabedoria habita no coração, ela passa a influenciar pensamentos, decisões e atitudes de forma natural. O texto afirma que essas palavras são vida e saúde. Isso revela que a sabedoria de Deus não afeta apenas o espírito, mas também o emocional e até o físico. Viver segundo princípios corretos reduz conflitos, ansiedade
escolhas destrutivas e caminhos que levam ao sofrimento. Por fim, o versículo 23 traz um dos maiores alertas da Bíblia. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração, na linguagem bíblica, representa pensamentos, sentimentos, intenções e desejos. Tudo o que fazemos nasce ali. Se o coração estiver contaminado por rancor, orgulho, inveja ou más influências, a vida seguirá nessa direção. Mas se estiver cheio de sabedoria, temor a Deus e bons princípios, as decisões produzirão vida. Guardar o coração, portanto, é vigiar o que você permite entrar, o que você escuta, o que você assiste, o que você alimenta nos pensamentos e quem influencia suas escolhas. Porque, como o texto conclui, dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a qualidade da sua vida exterior sempre será reflexo da condição do seu coração interior. Para concluir, Provérbios 4 nos deixa uma mensagem poderosa e prática. A sabedoria não é apenas algo para se ouvir, mas para se viver. Ela guia nossos passos, protege nossas decisões e ilumina o nosso caminho dia após dia. Quando escolhemos guardar a palavra no coração, evitamos caminhos que trazem dor e confusão e caminhamos por veredas de vida, paz e crescimento. Deus nos chama a ter cuidado especial com o nosso coração, porque é dele que fluem as fontes da vida. Aquilo que permitimos entrar na mente e no coração molda nossas atitudes, escolhas e o nosso futuro. Por isso, andar na sabedoria é um compromisso diário, uma decisão constante de ouvir, obedecer e confiar no Senhor. Que possamos escolher a vereda dos justos, que brilha cada vez mais, e permitir que a sabedoria de Deus nos conduza a uma vida plena, equilibrada e cheia de propósito. Quem anda na sabedoria anda seguro, honrado e alinhado com a vontade de Deus.